Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Daniele Matemática e vamos para mais uma aula de sequências. Hoje eu vou falar sobre progressão aritmética. Vamos lá? Bem, as progressões aritméticas elas estão presentes no nosso dia a dia em várias situações, seja, por exemplo, em uma fila de espera, como, por exemplo, em uma linha de metrô. Esse exemplo que eu vou falar trata justamente disso. Vamos lá? Uma nova linha de metrô, ainda em construção, tinha 12 quilômetros no início de janeiro do ano passado. De lá para cá, constrói-se 0,5 quilômetros dessa linha ao mês. Então, a sequência a seguir apresenta o comprimento em quilômetros dessa linha de metrô a partir do mês de janeiro do ano passado. Então, aqui nós temos uma sequência que representa justamente essa quilometragem a partir do mês de janeiro, onde o primeiro mês seria 12, depois acrescentados 0,5 quilômetros, depois 13, depois 13,5, 14, 14,5 e assim sucessivamente. Essa sequência, além de ser uma sequência simples, ela também é dita uma progressão aritmética. Mas por que ela é uma progressão aritmética? Vejam bem, cada termo que vai ser obtido, ele sempre vai ser obtido a partir do seu anterior, somado com um número fixo, que a gente chama de razão, que nesse caso aqui seria o 0,5. Então, inicialmente, eu teria o primeiro termo, em que esse primeiro termo seria justamente 12. O segundo termo seria justamente o 12 somado com o 0,5. 12,5 é justamente o somatório desses termos. Já o terceiro termo seria o termo anterior somado novamente com 0,5. Então, sempre que você tiver uma sequência de números em que o próximo número da sequência for obtido a partir do anterior, somado com uma razão, nós dizemos que isso é uma progressão aritmética, ok? Definindo a progressão aritmética, nós temos que é uma sequência numérica a partir da qual o segundo termo é igual à soma do seu antecessor a uma constante chamada sequência aritmética ou progressão aritmética. Então, a progressão aritmética é justamente o que eu falei anteriormente, em que um termo vai ser igual à soma do seu antecessor, ou seja, o número que vem antes, com uma constante. Essa constante nós chamamos de razão da progressão aritmética. Então, essa seria a representação de uma progressão aritmética, onde esse número A1, 2, 3, n-1 e n, ele é justamente a representação da posição em que esse termo está localizado. Então, quando eu falo do primeiro termo, eu estou representando o A1. Segundo termo, o A2. O AN-1 seria o termo anterior ao enésimo termo, que é o AN, ok? A razão da PA ela é facilmente obtida através da diferença entre um termo e seu anterior. Então, A2 menos A1 é a mesma coisa que A3 menos A2, que é a mesma coisa que A4 menos A3, que é a mesma coisa que AN menos AN-1. Esse valor é justamente a representação da razão da PA. Bem, pessoal, agora eu vou falar da classificação da PA. A classificação da PA é classificada basicamente entre finita, infinita e constante. A primeira que eu vou falar é uma PA crescente infinita. O que é uma PA crescente infinita? É uma PA em que cada termo vai ser maior do que seu antecessor. Em geral, a sua razão vai ser sempre positiva. Então, por exemplo, temos essa sequência onde eu tenho 2, 4, 6, 8 e 10 e eu não tenho o último termo, o enésimo termo. Isso é o que torna essa PA crescente infinita. Para determinar a razão, basta que eu faça a subtração entre um termo e seu antecessor. Então, a razão dessa PA aqui vai ser 4 menos 2, 2, ok? A próxima é uma PA crescente finita. O que diferencia a PA crescente finita para infinita, elas vão ter a mesma definição, no entanto, ela vai apresentar o enésimo termo.
Ou seja, a razão continua sendo positiva, cada termo vai ser maior do que o seu antecessor, no entanto, ela vai ter o último termo da sequência. Então, nesse caso aqui, a razão seria menos 2 menos 7. Menos com menos, isso vai dar mais, então a razão aqui seria menos 2 mais 7, 5, ok? A próxima seria uma PA decrescente infinita. A PA decrescente infinita, ela vai ter cada termo menor que seu antecessor, ou seja, o oposto, né, da PA crescente. Então, ela vai ser infinita porque não vai apresentar o enésimo termo e, em geral, a sua razão vai ser negativa. Então, eu vou ter aqui, olha, 11 menos 15, isso vai dar menos 4, ok? A próxima seria a sequência, a PA decrescente finita. A PA decrescente finita, o que diferencia dela da infinita é apenas esse último termo, que agora ela vai apresentar o enésimo termo. Nesse caso aqui, a razão seria 27 menos 30, nesse caso, menos 3, ok? Então, a PA crescente, a razão é positiva, na PA decrescente, a razão vai ser negativa. Por fim, a PA constante. A PA constante, todos os seus termos são iguais, mas ela pode ser finita ou infinita. Nesse caso, é a mesma definição das PAs anteriores. Se ela for finita, nós temos o enésimo termo. Se ela for infinita, vocês não vão ter o enésimo termo. A razão de uma PA constante vai ser 0, ok?